Hoje nós estamos aqui com um debate que é interessante. E nesse mês de agosto, nós temos três datas assim que queremos destacar para poder conversar sobre elas. O dia 23 de agosto, o dia 22 de agosto e o dia 31 de agosto. Respectivamente, 22 de agosto é o Dia Internacional das Vítimas de Atos de Violência à Religião e à Crença. Dia 23 de agosto, Dia Internacional em memória do tráfico de escravos e luta pela abolição. E o dia 31 de agosto é o Dia Internacional das Pessoas Afrodescendentes. São três datas muito interessantes, não apenas para a comunidade negra, né, mas para todo o planeta, para todo mundo. E nós vamos ouvir aqui nada mais, nada menos que o nosso professor da nossa Zumbi, que é o professor Carlos Elias. E temos a imensa raiva e alegria hoje de contar com o doutor Nadir Campos. Professor Nadir, muito bem-vindo aqui é nosso canal de Negros Online, da nossa Zumbi dos Palmares, e deixar a palavra aberta para o senhor começar aqui esse tema para a gente, como o senhor vê essas datas e essa menção, essa importância de atualizar esses temas para que não fiquem numa memória muito distante, mas que sejam presentes para a sociedade conhecê-los e fazer com que tenham alguma relevância para o nosso dia a dia, importância para o nosso dia a dia, na luta por igualdade de oportunidades, na luta antirracista que travamos o tempo inteiro. Obrigado, bom dia a todos, os colegas da Zumbi dos Palmares, onde eu ainda sou professor contratado na área de processo penal, e essas datas, né, de 22, 23 de agosto e 31 de agosto, não fiquem as calendas colocadas à distância da população, mas que sirvam de referência, de foco e de objetivo para os jovens negros tão ávidos, né, de participar da vida política institucional do nosso país. Professor Carlos Elias, como o senhor vê Bom dia a todos. essas três datas, a importância delas para a nossa juventude, para o nosso povo? Seja muito bem-vindo. Muito bom dia a todos. É sempre bom estar reunido com esse time aqui de feras, né? O nosso querido Eloy, nosso maestro aqui de conduzir a situação. Hoje, o brilhante raciocínio do nosso procurador, doutor Nadir, professor da casa também, e que sempre abrilhanta com seus comentários e traz para a gente uma alegria de poder, além de abrilhantar, conviver seus anos de Ministério Público, suas experiências efusivas, principalmente nesses três temas, né? Eu chamo a atenção inicialmente, Eloy, para o primeiro tema que a gente está fazendo aí em cronologia, que é a questão da discriminação inicialmente e depois chamado do racismo religioso, né? Por quê? Porque há uma confusão das pessoas atualmente quererem suprimir essas crenças que vêm dos nossos ancestrais, que vieram da África, que vieram da natureza e que nós cultuamos. Então, eu acho que é um tema que a gente pode esclarecer muitas situações e a minha sugestão é que você comece aí pela ordem cronológica aí. Vamos lá. Tá bom, tá bom. E, sabe, professor Carlos Elias, sempre que vamos falar de racismo religioso, me ocorre de trazer à mesa da conversa, da resenha, uma coisa que me marcou muito profundamente, que diz respeito àquela proximidade da luta abolicionista que mobilizou o Brasil inteiro no século XIX, final do século XIX especialmente, quando se tem a abolição e há uma resistência de muitos setores latifundiários, setores conservadores, racistas, que a sociedade brasileira tinha e tem herdeiros ainda, né, na sociedade atual, que foi a luta para que se viabilizasse aquela votação, ainda que insuficiente para incluir a população, os ex-escravos, os ex-cativos, mas relevante que foi o fim, a votação da Lei Áurea. Mas, de toda forma, em Santa Maria da Purificação, na Bahia, há uma resistência ao fim da escravidão, ao fim da votação daquela lei. E quem vai para a luta para poder fazer para a rua, que ficou conhecido no evento como Bembé do Mercado, quando o candomblé foi praticado na rua, na praça, para poder dizer o seguinte: nós aqui vamos festejar o fim da escravidão. Então, quando se fala, e isso foi marcante,
Foi marcante, foi uma luta política para reconhecer aquela legislação, aquele direito. Então, quando a gente está com essa data, do dia 21 de agosto, para poder tratar, acho que é uma atualização, como o nosso querido doutor Nadir situou anteriormente, falou assim que nós vamos falar aqui de memória, da nossa ancestralidade. Então, é uma atualização, é trazer aquela ancestralidade para esses dias, de falar, olha, continuamos na luta contra a intolerância religiosa. Continuamos na luta, é que isso não pode mais se dar. E essa violência contra as religiões de matriz africana tem que ser interrompida já, basta. Não é? Então, isso é bem marcante, porque é uma atualização de 1888 até aqui. Olha, o tempo passa, mas ainda que o mundo mude de tantas formas, mas ainda temos essa luta para poder enfrentar. Não é meio isso? Então, essa data ela tem um simbolismo extraordinário. Sua decisão ela atualiza as lutas, por isso que elas não podem ser esquecidas. Precisamos trazê-la. É meio por aí, não é verdade? Gostaria de passar a bola aqui para o nosso doutor Nadir. Eu acho que é meio assim, né? Me parece que sim, a gente pode resgatar na memória a fração em que se tornou o Brasil desde que descoberto. Vaz de Caminha faz uma carta idealizando aquilo que se descobre, as riquezas naturais do Brasil, o encontro dos índios, e aí o Brasil é dividido do ponto de vista social e político nas chamadas capitanias hereditárias. E se nós, passando pela abolição, colocados os negros libertos a partir de 13 de maio de 1988, a gente vai observar que, na verdade, essas capitanias hereditárias elas se perpetuaram no tempo. E se nós dividirmos ali o norte, o nordeste, por que não dizer até o sudeste e o sul do país, a gente ainda vê famílias que o professor Eloy mencionou como tradicionais, patriarcais, que ainda, vamos dizer assim, elas ainda usufruem de todas essas riquezas, né, naturais do nosso país através das classes políticas que vão se perpetuando de pai para filho. Eu estava dizendo ontem para um amigo também da comunidade negra que teve sucesso no concurso de cartório, que era bom lembrar sempre que até a Constituição de 1988, e portanto nós estamos falando menos de 40 anos atrás, o cartório também era passado de pai para filho. E a pergunta é, qual desses negros libertos teve a perspectiva ou a oportunidade de que um seu ente querido pudesse lhe transferir, ou ele mesmo transferir para um seu descendente um cartório. E o Brasil continua, de uma certa maneira, maquiado. A Constituição de 88, que Ulisses Guimarães chamou de Constituição, denominou de Constituição Cidadã, ela avançou em vários aspectos, especialmente na área em que eu trabalho, que o Ministério Público deixou de ser uma repartição pública e passou a ser um órgão essencial à causa da justiça. E, portanto, vencido todos esses mais de 300 anos de abolição da escravatura, a questão que se coloca hoje é qual é o nosso avanço no combate a especificamente esse tema que estamos tratando, da intolerância religiosa. Eu acho que deve entrar para os anais de todo qualquer livro de história que se refira ao negro brasileiro, a fala de Sua Excelência, o Dr. Edio da Silva Júnior, quando em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, faz ali algumas referências desta questão da intolerância religiosa, em que diz respeito àquilo que ele vê, de absolutamente incompreensível de que algumas religiões possam ser vistos como sinônimo do mal ou algo que o valha, de tal sorte que o corte
do couro para se fazer o sapato de todos os membros que estavam ali, e especialmente os 11 ministros destinatários dos argumentos do advogado, usando o sapato de couro, e não se discute a morte do animal para tal finalidade, mas se discute a morte da galinha ou de qualquer outro ser vivo para fins de manutenção de uma tradição cultural que é nossa. O próprio nosso carnaval, professor, que é, na verdade, de matriz também africana, nos dá a ideia de que nós temos muito ainda a evoluir, muito ainda a passar para os nossos jovens, a nível de referência de quem nós somos e do que nós podemos e onde podemos chegar. Eu acho que é possível um trabalho nesse sentido, à medida em que a sociedade brasileira se conscientizar, segundo dados do IBGE, nós já somos mais de 56% da população brasileira, e quando a gente estiver falando mais ou menos os mesmos argumentos ali defendidos pelo professor Ed da Silva Júnior, eu tenho certeza que a gente vai pelo menos mitigar essa questão da intolerância religiosa no nosso país. E, não, e trazer fazer essa menção, trazer aquele registro da sustentação oral do nosso querido Dr. Ed da Silva Júnior é sempre relevante. Talvez tenhamos que também trazer uma data para poder dar conta do que foi aquela sustentação histórica, marcante, muito importante para todas e todos. E essa data do dia 22 de agosto, o Dia Internacional de Homenagem às Vítimas dos Atos de Violência baseado em religião e crença, ela tem essa dimensão, né, de estar sempre relembrada, porque o número de praticantes das religiões de matriz cultural africana que já foram vitimados, já foram ofendidos, sem além dos constrangimentos que ainda são regulares, é muito grande na nossa sociedade. Trazer essa data, acho que ela reafirma isso. Não à intolerância, não às ofensas, não à perseguição aos cultos de matriz cultural africana. Acho que nós temos que trabalhar isso. E quando trabalho isso, eu também volto também até o Estatuto da Igualdade Racial. É preciso se regulamentar e o que está ali no Estatuto em relação às religiões de matriz africana para que se dê conta, se dê dimensão de que não se admite nada menos do que a igualdade de tratamento, a igualdade de oportunidade na sociedade diante de todas as demais religiões. Mas eu vou passar a bola aqui para o nosso professor Carlos Elias, para ele tratar para a gente, se quiser continuar esse tema, mas eu ia falar do Dia Internacional, no dia 23 de agosto, Dia Internacional em memória do tráfico de escravos e da sua abolição. É uma data que também vai ao encontro dessa mesma dimensão, de atualizar esse debate o tempo inteiro. Porque após o fim do tráfico, foi mega importante, mas nós continuamos com uma luta para colocar fim à escravidão e ter abolição. E o nosso país foi o último país das Américas a dar conta de acabar com o trabalho escravo e fez a lei do fim do tráfico internacional ganhar um apelido, né, um nome, lei para inglês ver, né? Muitas leis acabam ganhando essa dimensão. Mas agora é data para a gente festejar e trabalhar. Como o senhor traz para a gente essa importância, hein, professor Carlos Elias, aqui no nosso Negros Online? Antes da gente encerrar o assunto da intolerância religiosa, eu queria dar um exemplo de quão ficou perigoso a questão das redes sociais no ataque da intolerância religiosa. Por quê? Porque nós temos uma lei federal de 2007 que ela prevê o combate. Nós estamos falando de 2007. Em 2000, ou seja, há 25 anos atrás, a mãe Gilda de Ogum teve a casa e o terreiro de Candomblé invadido por outra religião, perseguição, agressões, e isso gerou a elaboração dessa lei. Esta semana, falando ontem com a Alcione, foi muito engraçado porque ela me mencionou um exemplo que ela teve num programa essa semana e falou da questão do Trump e falou que ela ia fazer uma macumbinha para o Trump para ele melhorar o humor, né?
E rapidamente, no dia seguinte a essa entrevista, as redes sociais trouxeram que ela estava internada numa cirurgia do coração, ou seja, que a macumba fez um revés. E, na verdade, ela não foi internada, não foi nada. A assessoria de imprensa teve que esclarecer que não passou de um ataque à questão da religião só porque ela falou que ia fazer uma macumbinha para o Trump. Então, vocês veem a dimensão e a periculosidade que é a questão da rede social hoje, né? Isso eu queria fazer essa menção. E retornando aqui para o Dia Internacional para relembrar o tráfico de escravos, né, e da abolição que nós tivemos aí, temos a comemoração, a celebração, o dia 23 de agosto, que é uma data de reflexão sobre o que aconteceu no passado. Eu sempre gosto de mencionar quantos escravos saíam da África e quantos chegavam no Brasil, né? Quantos se perdiam pelo caminho, quantas memórias, quantas crianças e assim sucessivamente, que as pessoas não têm essa noção, né? E a gente reacende essa lembrança como uma forma de sequestro, na verdade, era um sequestro direcionado, comercializado e que eram obrigados a viver em condições subhumanas, né, submetidos a uma forma de escravidão. Então a gente faz e refaz esse caminho, trazendo a noção e celebrando o dia 23 de agosto por aqueles dentro de todos esses grupos de que foram traficados e todos os seus descendentes que era uma luta pela liberdade, pela sobrevivência e mais a afirmação dos direitos humanos, que é o que nós trazemos à nossa baila hoje. Os direitos humanos é uma afirmação e uma celebração de uma conquista de quem teve a luta pela sobrevivência. E todos eles que lutam pelos direitos humanos, nós que nos lutamos, saímos como heróis para a nossa geração, Eloy. Então é isso que eu quero enfatizar na celebração de 23 de agosto. Olha, perfeito, perfeito. Eu assino embaixo a sua fala. O dia 23 de agosto tem uma importância muito grande. Agora, precisamos ter um tratamento, talvez, de uma recomendação para que isso se dê nas escolas públicas, de modo geral. Isso não pode estar somente no ambiente da intelectualidade ou restrito a círculos intelectuais que possam conhecer da importância dessas datas para que, porque elas são resultado de lutas anteriores, de ofensas à vida, e agora para que não sejam esquecidas. Então precisamos tratar bem disso. Mas eu queria tratar, então, esses temas todos tratam não apenas de nós negros e negras, aqui no nosso Negros Online, da nossa Zumbi dos Palmares, mas eles tratam de matéria importante para toda a sociedade. Nesse sentido, o dia 31 de agosto, que é o Dia Internacional das Pessoas Afrodescendentes, é o conjunto, né, dessa, é a luta do Dia Internacional é, em memória do tráfico das pessoas traficadas, tráfico de escravos, trata do Dia Internacional em homenagem às vítimas da violência, da intolerância religiosa. Então, deu o dia 31 de agosto como Dia Internacional das Pessoas Afrodescendentes. Ah, Esse registro, como a gente dá dimensão para esse registro, para que as escolas todas, para que todos falem sobre isso? Doutor Nadir, com a palavra. Então, vou fazer o mesmo link que o professor Carlos, só completando a questão do dia 23 de agosto, um Dia Internacional de Memória, né, do tráfico de escravos, de que o Brasil está entre os últimos países a abolir a escravatura. Se diz até que ele seria o último, né, mas ali alguns países da própria África, do norte da África, é que já recebendo ali colônia europeia, acabaram sendo os últimos a abolir tecnicamente a escravatura. Mas ela continua até os dias atuais, porque se a gente for para esse Dia Internacional de reparação e de referência a essas pessoas afrodescendentes, é bom sempre lembrar que o próprio Brasil tem aproximadamente 2 milhões de
cidadãos nascidos aqui no território nacional e que hoje residem nos 50 estados norte-americanos. E, segundo estatística, a grande maioria dessas pessoas, professor Eloy, que moram lá nos Estados Unidos, são da comunidade negra. E as condições em que esses jovens, né, que até em algumas situações arriscam a vida para ingressar no território americano, são condições de subtrabalho. 80% dessas pessoas não têm o visto norte-americano. E agora, por uma questão política internacional, nós agora, quando quisermos ir vermos o Mickey e o Pateta, vamos ter que deixar calcionado US$ 15.000 por decisão do Departamento de Estado norte-americano. Então, Ei, projetando todas essas questões do racismo, eu anotei o tema que o senhor mencionou aqui, de uma recomendação para as nossas escolas, seguindo a lei do Estatuto, que completou lá a sua década e depois agora reformulada, restaurada, a questão das recomendações para que as escolas públicas possam retratar essa história do negro, para que ele saiba de todas essas circunstâncias e importância de referências negras como José do Patrocínio, com um trabalho fantástico feito por um rábula, que é Luiz Gama, que soltou aproximadamente 500 negros no seu trabalho de advogado de defesa desses negros, sem ter o curso específico de direito, e entre outras referências, até nós chegarmos mais referentemente agora a um Martinho da Vila, como referência para nós da comunidade negra. Não é chegada a hora e não é chegada a vez de nós termos alguém que realmente representa a pele negra dentro da Academia Brasileira de Letras, que os jovens saibam desses mais de 80 livros escritos por Martinho da Vila. Não é só um tocador de letra de macumba, como alguns fazem referências jocosamente. É uma grande referência para todos nós da comunidade negra e, quiçá, num futuro muito próximo, ele possa estar entre aqueles que merecem uma cadeira nessa academia. Eu gostaria só de ingressar um pouco, sem qualquer tipo de juridiquês, nessa questão da recomendação. Entre elas também, nós poderíamos falar possibilidade de uma participação mais efetiva da instituição a qual eu pertenço há 37 anos, no que diz respeito a uma recomendação para os jovens promotores, que, independentemente da sua colocação social, 1% deles são negros, entre os nossos mais de 2.000 membros da ativa, né, e 300 procuradores, 1%, e não poderia ser menos do que isso, mas 1% são negros. E a recomendação para que, nas sentenças penais de natureza condenatória, por qualquer uma desses atos, todos eles considerados lá ou injúria racial ou de racismo, seja ele de violência, intolerância religiosa, seja eles de injúria, seja eles de maus tratos, seja eles de referência ardilosa à nossa comunidade, a possibilidade daquilo que o Código de Processo Penal chama de obrigação de reparar o dano. Se nós ficarmos como profissionais da área de direito, querendo colocar o racismo atrás das grades, nós vamos ter grandes dificuldades. Em outras palavras, o que eu quero esse, dizer esse é um tema, objetivamente, esse é um tema que nós vamos chamar a nossa produção para nos marcar para a gente fazer essa conversa. Precisamos discutir esse tema, como e, fazer reparação. É prisão ou é um tema para reparação? Nossa e, produção vai fazer está convocada a fazer isso para a gente, doutor Caseli, doutor Nadir. Eu vou pedir para o hoje, nosso Carlos Elias, fechar para a gente aqui como ele vê o Dia Internacional das pessoas afrodescendentes. Para nós e para todos aqueles que também não são afrodescendentes, festejarem esse dia 31 de agosto. Aí vamos retornar a esse tema para poder fechar um tema que esse é um tema mega importante. Como fazer reparação em relação às ofensas que nós recebemos e que são colocadas para o judiciário. Professor Carlos Elias.
Eu acho que nós temos que celebrar, né? Porque, como diz nosso querido doutor Nadir, nós somos 1% não só dentro do Ministério Público, nós somos 1% no geral. E esse 1% tem que fazer a diferença. Veja só, eu sempre cito alguns exemplos porque eu creio que nossa comunidade presta bem atenção. De que forma? O Toninho Gerais, que todo mundo conhece, que é um dos compositores grandes aí cariocas, ele escreveu a música Mulheres, que o Martinho da Vila reproduz. E quem regravou essa música foi a Adele. E o Toninho Gerais está processando a Adele. Então nós temos motivo para quê? Para comemorar e celebrar. Nós estamos na frente e à frente. E se eles não querem que a gente vá até o Mickey e o Pateta, nós vamos celebrar do mesmo jeito. Estamos juntos. Vamos na Maravilha, luta, isso próximo aí. tema. Negros Online da Zumbi dos Palmares é aqui junto conosco. Um abraço e até o nosso próximo encontro.